continuidade na adoração ao nome do nosso Deus. E nessa noite eu queria compartilhar com a igreja um texto muito conhecido, João 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E nós vamos caminhar nesse versículo nesta noite. Eu peço que a igreja mantenha a sua Bíblia aberta, a este versículo. Vamos ler todos juntos. Se você souber de cor, recite-o juntos também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Este é, sem sombra de dúvidas, o versículo mais conhecido da Bíblia em todo o mundo. Ele é belo, ele é simples, ele é profundo, e ele nos traz de forma muito clara acerca da grandiosidade do amor de Deus para com a sua criação, para conosco. Mas não apenas isso, nós vemos também este amor em ação. Ele não apenas fala de um amor platônico ou hipotético, ele fala de um amor concreto, um amor que se move, um amor que age, um amor que interage. Vemos Deus olhando para nós, sua criação, e ele vê além da aparência. Ele vê o nosso íntimo, vê o nosso coração, e ele contempla ali então o nosso real estado. Um estado de carência, um estado de miséria espiritual. Estarmos longe de Deus, longe do seu plano, longe do plano original que Deus tem para cada um de nós. E assim estávamos por conta do nosso pecado. Assim, movidos pelo amor, Deus ele interage conosco. Deus ele intervém na nossa história. Deus ele vem ao nosso encontro e realiza a sua obra missionária em nossas vidas. Deus se preocupa conosco. Deus ele não nos deixa entregue à nossa própria sorte. E vendo a nossa situação, Deus age, movido pelo seu amor, Deus age com misericórdia. Porque éramos para sermos adoradores, mas por causa do pecado estávamos distantes deste propósito. Então Deus ele intervém. Deus ele vem ao nosso encontro, ele não fica de braços cruzados, e ele então nos mostra o seu amor enviando o seu Filho. E este amor que nos alcançou, ele deve produzir em nós uma reação. Uma vez que fomos alcançados por este amor, nós devemos agora reagir em prol deste amor. Não podemos ficar de braços cruzados como igreja, como cristãos, vendo outras pessoas ao nosso redor padecerem das mesmas misérias, das mesmas amarguras que antes padecíamos quando estávamos longe do Senhor. O Evangelho, ele precisa ser compartilhado. O Evangelho precisa ser aplicado às nossas vidas de forma que ele cresça, que ele possa dar frutos, que ele alcance outros corações e assim libertem outras pessoas para que também venham e glorifiquem ao nosso Deus. Então, ou seja, esta obra missionária que Deus começou enviando o seu Filho, ela não terminou ali em seu Filho, ela continua agora através da igreja de Cristo, da igreja de Jesus. E essa igreja somos nós, homens e mulheres, jovens, crianças, pessoas de toda a faixa etária que foram alcançados por este amor e que agora precisam então demonstrar ao mundo este amor. A igreja, nós, somos chamados então a se envolver na obra missionária por várias razões. E o texto nos mostra a importância desta obra e a razão de ser da igreja.
Missões sempre esteve no coração de Deus. Este é o segundo domingo do mês, o mês em que nós celebramos a obra missionária do Senhor. E não há como falar da obra missionária sem olhar para este texto também, porque ele nos mostra, em primeiro lugar, que missões é manifestação do amor de Deus. O texto diz assim: porque Deus amou ao mundo. Deus amou ao mundo. Muitas vezes temos aquela visão apenas negativa do mundo, das paixões que há no mundo, das concupiscências que há no mundo, das coisas ruins que há no mundo, e é verdade, elas estão lá. Mas lá também estão aqueles a quem Deus quer amar, a quem Deus quer salvar, aqueles a quem Deus já ama, na verdade, mas que ainda estão longe deste conhecimento, longe deste amor. Amar é uma escolha ativa de desejar o bem ao outro, é cuidar, é respeitar. Segundo a Bíblia, amar é uma ação voluntária, uma ação de entrega e um mandamento de Deus, e não apenas um sentimento passageiro. Ele se resume na dedicação ao próximo e na obediência a Deus. Amarás ao teu Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, ou seja, amará também ao teu próximo, como a ti mesmo. Nós estamos aí nessa ordem, na terceira posição da fila. Precisamos nos amar também, mas acima de tudo, a Deus e depois disto, ao próximo. Nisto se resume todo o mandamento. Porque um dia Deus olhou para nós com graça, com amor, e viu o quanto precisávamos dele. Viu o nosso pecado e se importou conosco. Agora, tendo o conhecimento da obra de Cristo, tendo nós recebido a graça de Deus, somos convidados então a manifestar este mesmo sentimento, esta mesma graça àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Se somos felizes e temos a paz de Deus, agora precisamos torná-la conhecida em outros corações. É muito bom saber que alguém se importa conosco. Então agora cabe a nós provar este amor ao mundo através da nossa manifestação de amor, através da nossa manifestação voluntária de amor. E assim o fazemos por gratidão. Somos gratos a Deus pela obra que Cristo realizou na cruz por nós. Quando nós falamos do amor de Deus, nós temos que ter em mente que ele não é limitado aos dias de Cristo. Ele vem lá do Éden, lá do Gênesis de todas as coisas, e chegou até nós através da pregação da palavra, através do testemunho de muitos homens e mulheres que dedicaram a sua vida ao ensino da palavra de Deus. Homens e mulheres que entenderam o seu papel neste chamado e cumpriram assim a vontade de Deus, de forma que nós hoje tivéssemos acesso a esta graça, acesso a esta mesa. Talvez tenha sido seus pais, talvez tenha sido alguém do trabalho, alguém da escola, alguém da sua família, alguém da rua parou e te entregou um folheto e aquilo talvez tenha mexido com você. Eu não sei como Deus atingiu seu coração, mas se ele atingiu, atingiu de alguma forma. E agora, de alguma forma, nós precisamos também replicar isso. Porque este amor se estende de eternidade a eternidade. Seu amor pelas almas não encontra barreiras geográficas, culturais, sociais, linguísticas, econômicas. Estas coisas são invenções dos homens, da sociedade, dos governos. Essas coisas estão na mente humana. Mas para aqueles que querem servir ao Senhor, essas barreiras não existem. Ainda que os nossos passos talvez não possam chegar em campos missionários distantes, mas nossas orações chegam, nossas ofertas chegam, e Deus levanta homens e mulheres missionários que chegam a estas regiões e anunciam o Evangelho, que contam conosco, seja através das orações, seja através da ajuda financeira. A igreja, então, tem a obrigação de conhecer a nossa realidade e não medir esforços em investir no cumprimento da ordem do Senhor, do ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Embora este texto de João 3,16 seja o texto mais conhecido do Evangelho,
Ainda existem lugares e terras não tão distantes de nós, que existem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. E eu digo isso tendo ouvido da boca de um missionário, aqui em solo brasileiro, que existem comunidades que nunca ouviram falar da Bíblia, em terras distantes assim. Muito bem, nós somos responsáveis por esta obra. Não importa o que os nossos irmãos do passado fizeram, deixaram de fazer, não devemos nos preocupar com aqueles que farão isso no futuro. Temos que olhar para o momento em que vivemos e entender que nós somos responsáveis por esta obra. Nós somos aqueles pelo qual o amor de Deus há de ser conhecido no mundo, no nosso tempo, à nossa volta. Mas como vir à igreja e declarar que nós amamos a Deus, se nós não amamos nem ao nosso irmão a quem vemos? Como vamos dizer que somos a igreja de Cristo se nós não nos envolvermos na obra missionária? Se nós não nos preocupamos com aqueles que padecem e caminham para o inferno? Para aqueles que apresentam zero conhecimento acerca do amor de Deus? O nome disso é indiferença. E isso não é uma marca da igreja de Cristo. A indiferença é a falta de amor para com a sorte, para com o destino daqueles que estão à nossa volta. E não foi isso que Cristo fez. Porque Deus amou ao mundo e Ele fez algo por conta disso. E é a segunda lição do texto. Ele deu o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Presta atenção nisso. Deus precisava fazer algo. E Ele fez. Ele pagou um preço muito caro. Um preço que, na minha natureza pecadora, certamente não teria coragem de pagar. Ele enviou o Filho para vir fazer missões conosco. Só um minuto. Deus enviou então o seu único Filho para vir se relacionar conosco. Deu o seu Filho tem muito a ver conosco, diz muito a nós. O verbo dar significa primariamente entregar, oferecer ou ceder algo a alguém. O verbo dar é um dos mais ricos e versáteis da língua portuguesa. Em seu sentido principal, significa transferir a posse de algo para outra pessoa, seja oferecendo um presente, cedendo ou entregando algo. E é exatamente o que Deus fez. Ele nos deu o seu Filho. Nós, que não merecemos coisa alguma, nós que éramos inimigos de Deus, mas em seu grande amor, Ele entrega seu único Filho para morrer na cruz, no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Nós que estávamos separados de Deus pelos nossos pecados, nós que nada tínhamos para oferecer a Deus, nós que estávamos separados por um abismo, tamanho era o nosso pecado e o aborrecimento que causávamos ao coração de Deus, mas ainda assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho. O justo veio entre nós. Nós já cantamos isso aqui hoje, né? Andou entre nós, viveu entre nós, se relacionou, com homens aqui, com mulheres, fez amizades, e estreitou seu relacionamento com o seu povo, anunciou ao seu povo, o seu amor, para oferecer para nós o plano de Deus, para oferecer para nós salvação, esperança, vida eterna, paz, tudo que nós não tínhamos. Tudo isso Ele fez através do seu sacrifício na cruz. Tudo isso Ele conquistou através da sua ressurreição. Tudo isso Ele fez para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. Tudo isso Ele fez nos justificando pelo seu sangue.
E o que isso tem a ver com missões? Tudo. Porque, como eu disse acerca do amor, o amor é sacrificial. O amor é ceder. O amor é ofertar também. O amor é investir o meu tempo. O amor é olhar para o outro e ver como Deus também me vê. Talvez o outro seja muito diferente, talvez o outro seja difícil. Mas lembre-se, se não tiver amor, nada faz sentido. Todo aquele que compreende a grandeza dessa obra, então, sente a necessidade interna de anunciar a morte e a ressurreição de Cristo, de anunciar o amor de Deus, seu ato que foi voluntário. Lembre-se, amar é um ato voluntário. Cristo voluntariamente se entregou para morrer na cruz por nós. E assim Ele nos garante um lugar na presença de Deus. Assim Ele nos garante que um dia, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós seremos recebidos com um banquete. O banquete da vitória. Daqueles que perseveraram até o fim e mantiveram a sua fé firmada sobre a rocha e não nas circunstâncias. Mas como as pessoas saberão disso se nós não nos envolvermos com a obra missionária? Nós podemos orar, nós podemos investir, quem sabe até podemos ir. Só não podemos atrapalhar esta obra, porque o Senhor desta obra, Ele não deixará barato aqueles que se levantam contra Ele. Seja aqui na nossa cidade, aqui no nosso bairro, seja em terras distantes, eu e você somos chamados para sermos missionários. Somos um povo missionário. Porque também somos peregrinos numa terra distante, caminhamos para uma pátria celestial, a qual Deus tem preparado para nós, a qual Cristo nos conduzirá em paz e segurança e em vitória. Mas para isso, até que Ele venha, Ele nos deixou para nós uma missão, um comissionamento. O ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como eu disse, podemos orar, podemos investir financeiramente e, quem sabe, podemos ir também. O que nós não podemos é ser indiferentes a este chamado, a esta obra, que é para todos nós. O que você vai fazer, eu não sei. Qual é o seu papel, eu também não sei. Eu só sei de uma coisa: todos nós somos responsáveis, todos nós somos chamados por Deus para participarmos desta obra, de alguma forma. Porque assim fazendo, nós apresentamos, então, o terceiro aspecto de missões encontrado no texto. Nós testemunhamos do Espírito Santo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer significa aceitar algo como verdadeiro, ter fé. Crer significa confiar ou acreditar com convicção em algo ou em alguém. Mas crer na Bíblia significa muito mais do que achar que Deus existe. Crer na Bíblia indica profunda aliança, renúncia, entrega total e dependência de Deus. E isso, irmãos, só é possível através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que missões implica também testemunho do Espírito Santo. Porque é preciso crer desta forma, não apenas sabendo que Deus existe, mas confiando, entregando e dependendo totalmente do Senhor. Se você teve a oportunidade de ler algumas biografias de missionários, de homens e mulheres que renunciaram seus prazeres, suas famílias, suas vidas, por amor ao Evangelho, e se lançaram, em terras distantes, ou mesmo em terras talvez não tão distantes, mas foram direcionados por Deus para os campos missionários em nosso país, você vai ver uma coisa que todos eles tinham em comum, além da salvação em Cristo, é claro. Todos eles possuem um senso muito claro, muito nítido, quase palpável, do cuidado de Deus e da dependência de Deus. Impressionante. Você não precisa ter essa experiência para ser um missionário,
para ser um missionário. Perdão, você precisa ter essa experiência, mas nós, embora não sejamos missionários em campo, também somos missionários aqui, onde Deus nos encontrou. Nosso campo é aqui. Às vezes falamos sobre campos missionários e pensamos apenas em terras distantes. Faz parte, é importante também. Mas você é um missionário na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola. Você é um missionário na sua rua, na sua família, onde você está. Você foi chamado por Deus para ser um missionário. Isso implica em nós, então, uma mudança profunda. Porque até o inimigo de Deus, ele sabe da verdade. Mas a verdade não mudou a sua vida. Mas a igreja de Cristo foi transformada sim pela verdade. O evangelho mudou a nossa vida. E João afirma que aqueles que não nasceram da vontade do homem, mas sim da de Deus, estes foram regenerados e transformados pelo poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício do Filho de Deus. E tudo isso testemunha a ação de Deus no meio do seu povo. Lembre-se, o Espírito habita no coração daqueles que creem. E aqueles que creem são chamados para a obra missionária. E se fomos chamados para a obra missionária, nós não podemos ser indiferentes a esta realidade. A realidade de que Deus tanto amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, temos a vida eterna, glória a Deus. Agora precisamos tornar esta verdade aplicável na vida de outros. Somente pode crer que Jesus é Filho de Deus aquele que tem o testemunho interno do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que nos marca como sendo servos do Senhor. É Ele que faz nascer em nós o fruto do Espírito Santo. Seu papel é de suma importância na vida da igreja e na obra missionária. Muitos ouvem falar do amor de Deus. Muitos supõem conhecer o amor de Deus. Mas eles só crerão se agir na vida deles o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos marca, é Ele que nos garante, que somos agora parte do povo de Deus. O Espírito Santo, então, foi derramado em nossos corações no momento em que cremos. Eu e você agora somos participantes dessa obra, que já está no coração de Deus. E aí eu li uma vez um livro que diz algo interessante, que nós não precisamos orar para Deus confirmar a obra missionária, porque Ele já mandou, Ele já decretou que este é trabalho da igreja. É mais ou menos como aquela situação de Moisés à beira do Mar Vermelho. Moisés não sabia o que fazer, e ele ora a Deus, e Deus responde a ele: Moisés, por que clamas a mim? Você já sabe o que fazer, diga ao povo que marche. Mas como marchar se o mar está ali? Marche, obedeça, a ordem já foi dada. E quando Moisés creu e obedeceu, nós sabemos o que aconteceu. O mar se abriu, e o povo passou a pé enxuto. Da mesma forma, a ordem de Deus para a sua igreja fazer missões já foi dada, já está confirmada na eternidade. O que temos que fazer agora é orar, trabalhar, arregaçar as mangas e apoiar. Lembrando que Deus não chama supercristãos para a sua obra missionária. Deus chama os fiéis, os servos, que estão cheios do seu Espírito e que são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando nós assim procedemos, nós cumprimos o papel missionário da igreja e testemunhamos acerca da obra do Espírito Santo. E qual o resultado disso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o final da jornada da igreja? A vida eterna. O prêmio, a coroa, o galardão, a recompensa pela nossa perseverança. A vida eterna é o presente de Deus aos que creem em seu Filho, para aqueles que trabalharam em sua obra. É a recompensa final pela perseverança da igreja. É muito mais do que uma existência sem fim e um tempo que nunca acaba.
Ela significa conhecer a Deus e a Jesus de forma íntima, representando uma nova qualidade de vida plena em comunhão com o Criador, que começa no presente e se estende por toda a eternidade. Começa aqui, no agora, mas ela se estende para sempre. Nem a morte pode nos separar deste amor. Lembre-se disso. Não é a dureza do meu coração que vai atrapalhar a obra missionária. Mas se eu me sujeitar ao Senhor em obediência, muito mais nós podemos fazer como igreja. E se Cristo está e se missões está no coração de Deus, deve estar também no nosso coração, como povo de Deus. Como eu disse, nós podemos orar, nós podemos contribuir, quem sabe podemos até ir. O que nós não podemos é ficar indiferentes a isso. Então, nessa noite, eu convido você a se envolver na obra missionária. Convido você a orar pela obra missionária. Eu convido você a participar financeiramente da obra missionária. Isso é um investimento. É um investimento. Eu convido você, acima de tudo, a se comprometer como missionário no campo que Deus te confiou. Talvez na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde Deus te plantou, para que você seja sal na terra e luz do mundo, para que outros venham conhecer este amor e possam usufruir dessa paz que temos como igreja de Cristo. O importante é lembrar que todos nós somos um missionário chamado por Deus para anunciar ao mundo o seu amor. Porque, como eu disse, existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas existem pessoas que até conhecem este versículo, mas não sabem o que ele de fato representa. Quem sabe não é você a pessoa que irá falar para eles. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim te use, que a nossa igreja, que você que nos ouve, possa se envolver cada dia mais com a obra missionária, que possamos ser participantes dela por gratidão, porque um dia Deus olhou para nós e fez missões em nossas vidas enviando o seu Filho. Porque Deus amou ao mundo, a mim e a você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, curve a sua fronte, coloque-se na presença do Senhor. Você que foi achado por Deus, você que é grato a Deus por esta obra que Ele realizou na cruz por nós. Quem sabe Ele não quer usar você de formas diferentes das quais você está pensando, né? Quem sabe Deus não quer te usar numa obra aí que você e Ele, né, tem aí guardado em seu coração. Eu não sei o que é, mas Deus pode fazer. O que você não pode é ficar indiferente. A obra é o chamado do Senhor. Santo Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, de louvarmos e bendizermos Teu santo e poderoso nome. Te damos graças também, ó Pai, por olharmos para a Tua palavra e vermos nela a forma, a manifestação do Teu amor para conosco. Ó Deus, de fato, estávamos perdidos, vagando pelo mundo, pela existência, sem um destino certo, sem convicção quanto ao futuro, sem um porto seguro para descansarmos. Mas a Tua palavra veio até nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e agora habita em nossos corações através do Espírito Santo da promessa. E agora, Pai, nos mostra o quão importa vivermos e servirmos ao Senhor com integridade em nossos corações, com alegria e gratidão por tão grande prova de amor. Ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor desperte a tua igreja para a obra missionária, que o Senhor levante no nosso meio pessoas comprometidas, ou por estar orando, ou por estar contribuindo, ou por, quem sabe até por estar indo. Mas não permita que a tua igreja seja indiferente a este chamado. Visita sim, ó Pai, cada lar aqui representado. Visita sim aqueles que nos ouvem, ó Pai, nas mídias sociais. Que o Senhor esteja completando esta obra no coração daqueles a quem o Senhor tem chamado desde a eternidade. Que este amor possa ser refletido em nós e através de nós, a todo aquele que ainda não conhece o amor do Teu Filho. Por tudo isso nós te oramos, louvamos e agradecemos. No nome e no sacrifício de Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados.